Vamos embora. Ponto contra ponto, o quarto ponto. Houve vazamento de dados sensíveis da NATO? Depois eu vou falar alguma coisa aqui sobre o míssil hipersônico americano, a piada, agradecendo a quem colaborou com o canal. Estamos abertos aí, beleza? Tá? Agradecendo a todo mundo. Depois eu relaciono as pessoas, não tem problema. Mas houve vazamento de dados sensíveis da NATO? Rubão, é o seguinte, se esses vazamentos realmente tivessem acontecido, não seria noticiado com tanta intensidade na mídia ocidental. Porque é o seguinte, eu até escrevi no meu Twitter, eu vou procurar aqui rapidinho no meu Twitter, o seguinte, porque é uma questão de lógica, né? Você que trabalha muito com as questões lógicas, eu escrevi o seguinte, sobre o vazamento de informações da NATO, se for verdade, a Rússia já é superior em TI, tecnologia da informação, em relação à NATO, né? E se for mentira, foi apenas uma autossabotagem para adiar a natimorta contraofensiva de primavera, que tem sido aí propalada pela máquina de propaganda que chamam de imprensa. Então, o que sobrou nisso tudo aí que disseram que vazou foi debater o número de mortos, que não morreram tantos ucranianos assim como os russos estão dizendo que morreram, não, morreram menos. Ou seja, isso ninguém pode levar uma coisa dessa a sério, não é, Rubem? E você que está me assistindo aí sabe que isso, para mim, é um atestado de derrota da NATO. Se foi verdade, a Rússia está mais evoluída do ponto de vista tecnológico, no nível de conseguir entrar na inteligência da NATO. Atenção, não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando de todos os países que são membros e que estão aí usando o solo ucraniano como ringue para essa guerra contra a Rússia, que já perderam essa guerra, a NATO já perdeu essa guerra. E agora jogaram a Finlândia numa fogueira desgraçada, 2.800 quilômetros de fronteira, a Finlândia é candidata agora à ucranização, porque a neutralidade manteve a Finlândia como país. Se, do ponto de vista militar, a NATO não tem a menor condição de brigar com a Rússia, e a Ucrânia é uma prova concreta disso, porque a NATO já tomou um ferro irreversível ali, como é que vai agora jogar a Finlândia nessa fogueira? Então, para quê? Para vender mais armas? Para quem? Que tipo de arma? E o Rubem, inclusive, vai comentar sobre o fiasco que foi esse teste de arma hipersônica dos Estados Unidos da América, uma tecnologia que a Coreia do Norte já domina, a Rússia já domina, a China já domina. Ou seja, os países que Irã e Índia também. Sim, Irã e Índia também, muito bem lembrado. Os países que a NATO quer rivalizar estão 20 anos, 2 décadas, para você entender aí como é muito tempo, né? 20 anos à frente do ponto de vista tecnológico em relação aos países membros da NATO. Sabe por quê? Porque o Pentágono é uma máquina de corrupção. Orçamentos que não eram justificados, valores absurdos, com aquele papel verde que chamam de dólar, e que agora o lastro começa a ser cobrado, e quando não há confiança na moeda, existe inflação, e por isso que tem inflação dentro dos Estados Unidos, e o que falamos também lá atrás está muito próximo de ser consolidado, que é a estagflação, certo? Que é inflação com estagnação econômica. Isso aí é o caos de qualquer economia, não é? Por quê? Porque os bancos começaram a quebrar. Ou você não sabe que os bancos começaram a quebrar, perdão. Começaram a quebrar porque não aguentaram o tranco de uma guerra contra a Rússia e, por extensão, a China, que a China sabe que não pode perder o controle sobre essa tensão entre a Rússia e a NATO na Ucrânia, porque se a Rússia perder, a China é o próximo alvo, e praticamente o único alvo, né? Porque os outros passam a ser vulneráveis. Então, a China dá todo o suporte, sim, não bélico, não armado, mas o suporte econômico, a substituição do mercado europeu, que bloquearam em relação à Rússia,
Aí a Rússia transferiu para a China. Aí muitos dizem, mas não é a mesma quantidade, houve uma perda muito grande. Não, imbecil, porque ficou tudo mais caro. E os commodities ficaram mais caros. Então a Rússia fornece menos por um preço muito mais alto, compensa. É matemática isso. Então, com base nisso, Rubem, eu tenho muita tranquilidade de dizer que não houve vazamento. Não houve vazamento, coisa nenhuma. Isso aí foi uma espécie de autossabotagem para justificar o atraso dessa contraofensiva de primavera que estão fazendo propaganda como se fosse reverter algo que já está perdido há muito tempo. Essa é a minha opinião, viu, Rubem? Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Agradecer a JSM, que chegou junto aí. Rubem Coca Zero, muito obrigado pela sua colaboração, sempre presente. E ele faz uma queixa muito grave. Produtores rurais do norte do país estão sendo expulsos junto com o seu gado de lá, não se sabe para onde. Empresas já estão lá se acotovelando, não é à toa que aqueles irmãos bandidos batistas já estão lá com a Friboi lá para comprar o gado do pessoal. Vão cerrar todos eles, mais uma vez, em cima da farsa amazônica. A farsa amazônica que merece uma resposta à altura no momento certo, que é agora. O momento certo das entidades, o momento certo do seu grupo, de todo mundo. Nós vamos pegar uma semana aqui, vamos tratar só de Amazônia. Vou trazer Felipe Quintas, vou trazer todo mundo. Já trouxe o Aldo Rebelo a semana passada aqui, que acho que foi um dos motivos pela suspensão do canal. Mas não tem problema, não, eu trago de novo, que como as nossas notificações que não chegam. O meu outro canal, meu querido amigo, tem um amigo aqui que pediu qual outro canal, é ABC da Geopolítica. Tá? Eu não sei como é que se escreve ABC da Geopolítica, porque quando eu escrevo na procura, o primeiro que aparece é o canal do Rock, sabe por quê? Porque ele é patrocinado, que ele bota dinheiro aqui nessa plataforma. Alguém bota para ele, Marcílio, essa turma. Toda vez tem uma amiga minha que fala assim, toda vez que eu vejo sua live e deixo no automático, daqui a pouquinho entra esse tal de Ricardo Marcílio. Quem esse é? Quem é essa figura? Falei, é alguém que alguém está botando dinheiro em cima para criarem conteúdos geopolíticos vazios, com grande abrangência, enaltecidos, anabolizados à base de robôs. Quem escuta o conteúdo dessas bostas sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não critico a tudo e a todos, eu critico a quem é ruim. Ruim e com má intenção ainda por cima. Uma live do professor Rock é uma aula de má intenção, de um mau brasileiro, de um cara que de brasileiro não tem absolutamente nada, nada, que atenta contra o Estado brasileiro sempre que pode, sempre, sempre, sempre. E para isso pratica desonestidade. Só o nível de erros que ele tem da guerra da Ucrânia, onde ele se diz professor, especialista em geopolítica, ele não acertou uma. Nada, 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 zero, de ponta a ponta, zero, de cima a embaixo, já dá a real dimensão disso. Então é o seguinte, Rubem Coca Zero, é vergonhoso isso, por isso que eu falei, o Lula a gente fecha com ele, a partir do momento que ele fechar com a gente. Não adianta ser um diamante com 1000 facetas. Eu quero um espelho que reflita uma coisa só, não um diamante. Não um diamante por causa do valor, não. Seria um cristal Buranzovski desse da vida aí.